Percorrer a história de Capela do Socorro é uma viagem não apenas por esse bairro, mas por toda a cidade de São Paulo, contando sua trajetória como metrópole ao longo do século XX. É passar também por questões centrais da vida urbana e que afetam o nosso dia a dia, como os usos da água para abastecimento, geração de energia, lazer e o meio ambiente. A Capela do Socorro fica na região sul de São Paulo, entre as represas Billings e Guarapiranga. A região tem mais de 800 mil habitantes e revela alguns dos contrastes de São Paulo, como moradias de luxo, vizinhas de favelas e clubes náuticos ao lado do lazer popular. A represa de Guarapiranga começou a ser construída em 1906 pela empresa canadense Light and Power. Esse gigantesco reservatório visava garantir a água necessária ao funcionamento da usina hidroelétrica de Santana do Parnaíba, no rio Tietê, mesmo quando houvesse uma seca prolongada. A capital paulista, que na época tinha pouco mais de 250 mil habitantes, começava a desfrutar de melhoramentos como bondes e iluminação elétrica, ambos instalados pela Light. Também surgiam as primeiras indústrias. Energia e transporte é fundamental, né? No processo de desenvolvimento industrial, na urbanização. Sem essa infraestrutura, isto é uma infraestrutura, não se desencadeiam processos, né? E a montagem do sistema hidrelétrico de São Paulo, que começou no final do século XIX, foi, assim, algo de fundamental importância. A Light entra no Brasil em 1889, em 1901 ela já está gerando energia aqui em Santana do Parnaíba. Com essa energia em Santana do Parnaíba, já tem turbinas aqui, ela já está pondo os bondes, bonde da Lapa, bonde da Penha, tudo de 1901, 1902, 1903. Dá para imaginar o que significou isso? Que modernidade! Você tirar os cavalos do meio da rua e botar um bonde. Foi uma coisa extraordinária. A Light, atuando no Brasil, era um aglomerado de empresas que atuavam em diversos setores. Mas ela atuava tanto e tão internamente na urbanização brasileira que ela estava presente no cotidiano do povo. A Light fazia funções de Estado, que era a telefonia, o transporte, a iluminação pública e a iluminação doméstica. São Paulo começou a ter feição moderna, com edifícios novos, altos, de concreto armado, só depois da Primeira Guerra, na década de 20. Foi quando a Praça da Sé se definiu. Com o crescimento urbano e a industrialização, aumentou muito o consumo de energia, levando a Light a procurar novos locais para usinas. Para atender às necessidades de expansão de suas indústrias, o paulista resolveu aumentar as fontes de energia elétrica de que dispunha. O problema não era simples. Os rios nascidos no Planalto correm para o interior e não para o mar. Daí nasceu a ideia de um audacioso plano de engenharia hidráulica. Por que não represar esses rios, detendo-lhes o curso e fazê-los cair do alto da Serra do Mar para alimentar a usina hidroelétrica embaixo? Em 1927, com a usina de Cubatão já em funcionamento, a Light percebeu que retificando, canalizando e invertendo o curso do Rio Pinheiros, poderia usar as águas do Rio Tietê, aumentando muito a represa e a capacidade de geração da usina. Levantaram-se então enormes barragens. Possantes bombas vieram em seguida inverter o curso dos rios emparedados. Do alto dos lagos artificiais que se formaram, as águas eram enviadas através de gigantescos tubos de aço às turbinas lá embaixo. Essas são as grandes obras. Essas obras tinham, como toda obra, viu? Toda obra de engenharia, grande, pesada, elas têm a faculdade de impregnar preço. E nós que estudamos isso, chamamos isso de valorização do espaço. A Light se beneficiou da valorização dos terrenos da várzea do Rio Canalizado. As obras de retificação do Rio Pinheiros levaram 30 anos. E quando ficaram prontas em 1958,
já não atendiam às necessidades de consumo de energia da cidade, que teve que procurar outras soluções. A represa de Guarapiranga, inicialmente construída para a geração de energia elétrica, perdeu esta função com a construção da Billings. Em 1928, passou a ser usada como fonte de água potável para a região sul de São Paulo. A Guarapiranga é o segundo manancial mais importante de produção de água para São Paulo. A represa está completando 100 anos em 2006 e ela é considerada hoje o manancial mais ameaçado da região metropolitana porque é uma das áreas de manancial mais ocupadas e com maiores problemas relacionados à qualidade da água que chega na represa e da capacidade natural da bacia hidrográfica da represa de produzir água com quantidade adequada e suficiente para o abastecimento público. Ela abastece basicamente 3,5 milhões de pessoas, que estão concentradas na capital, mas na região sul e oeste, e no município de Taboão da Serra, que é um município grande. Essa população depende exclusivamente da água da Guarapiranga, então ela é um manancial muito importante, né? Não é um manancial que, em função de um problema de qualidade, a gente pode decidir, a partir de amanhã, não usar mais. A qualidade da água é um desafio permanente. Está melhor hoje do que há 15 anos, mas o assunto não está resolvido. Se você fazer um comparativo de 10 anos atrás, nós tínhamos esse reservatório numa situação caótica, né? Nós tínhamos uma água que era de péssima qualidade. Eu costumo até dizer que a gente não bebe água, a gente bebe esgoto tratado. Estamos bem no centro da represa, no meio da represa, e a qualidade da água já não é tão boa como antigamente. Você olha, você já vê bastante saco de lixo, entulhos. Metade tem esgoto, metade não, joga no córrego. Esse daqui tudo joga no córrego. Até lá na avenida. Avenida 1, né? Joga tudo pro córrego também. A nossa cultura, nós brasileiros, temos que ter a consciência também de não jogar as coisas na rua, no chão, no esgoto, porque aquilo vai para algum lugar. Quando chove, vai para onde? Vai para as represas. Esses galhos secos que vocês estão vendo aqui, eles tinham folhas verdes. Hoje está tudo seco. Programas de recuperação têm que visar não só o saneamento tradicional, como o saneamento alternativo. Começar a criar sistemas localizados de tratamento de esgoto nessa região. Tratar os córregos que chegam na represa, fazer todos os esforços para melhorar a qualidade da água. Então a preocupação nossa é essa, que a população tenha consciência de que o fato de jogar lixo dentro do córrego vai acarretar no reservatório, né? A preocupação é que a gente corte o mal lá no córrego, porque se evitando lá no córrego, você está preservando o manancial, né? E aí essa deságua que a gente está tomando, isso aqui é cachorro podre, isso aqui, o engenheiro viu aqui dentro. Agora está limpo, viu? Mas estava 1 metro de lixo aqui. O problema que nós temos é que a região metropolitana de São Paulo está situada numa área escassa de água, estruturalmente escassa de água. Ou a cidade vai parar de crescer para as áreas de manancial, ou a gente tem que buscar outros mananciais. É uma opção que precisa ser feita. Buscar outros mananciais é caro, é demorado e não é uma tarefa fácil. Nos estudos do plano diretor de abastecimento de água da Sabesp, a possibilidade de perda do Guarapiranga sequer é mencionada. Ela sequer é avaliada. Por quê? Porque a alternativa de captação numa quantidade de vazão semelhante é extraordinariamente cara. Teria que se construir outras represas, provavelmente na região do Vale do Ribeira, ou buscar água do Paraíba, águas que estão a 80, 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, a hipótese buscar outros mananciais, ela é muito mais remota do que cuidar dos mananciais que aqui estão. Nós temos um problema lá e nós estamos obrigados a resolver esse problema. O reservatório precisa seguir sendo utilizado para o abastecimento metropolitano.
É um reservatório urbano e, ao mesmo tempo, além de melhorar a qualidade da sua água, seria um grande objetivo nosso transformá-lo de novo, embora seja urbano, numa praia de São Paulo. Por que não? Pelo menos naquela região, né? O reservatório também deve servir a múltiplos usos. Na década de 30, o município de Santo Amaro foi anexado à cidade de São Paulo. No decreto de anexação, se considerava que, no plano de urbanismo da cidade de São Paulo, Santo Amaro estava destinado a constituir um de seus mais atraentes lugares de recreio. O governo prometia ajudar na criação de hotéis e estabelecimentos balneários. A região já era um lugar de passeio desde a inauguração da represa e contava com uma linha de bonde que ia do centro até a Capela do Socorro. O lago atraía muitas excursões e foi um dos primeiros passeios do paulistano. Em volta da represa, surgiram residências de recreio, clubes náuticos e restaurantes. Aos domingos, era enorme o número de pessoas que ali iam descansar. E quando eles vieram aí não tinha luz, não tinha nada. O vento apagava os lampiões, eles ficavam desesperados. E sábado e domingo vinha muita gente da cidade, do centro mesmo da cidade, né? Porque era um lugar aprazível, calmo, longe de São Paulo. Então vinha muita gente fazer piqueniques. Vinha no restaurante, vinha almoçar. Do mais pobre ao mais rico. Vinha como podia vir. O bonde vinha lá da Praça João Mendes, passava ali pela Praça da Sé, pegava Liberdade, Vila Mariana. Depois pegava ali onde é agora Ibirapuera, José Diniz, né? Brooklyn, né? Brooklyn. E depois vinha até o Socorro. Esse bonde é que manteve o contato dos estrangeiros com a cidade. E foram esses estrangeiros que moravam no Santo Amaro que deram vida a Guarapiranga. Em 1932, foi inaugurada a rodovia Washington Luiz, que ligava São Paulo a Santo Amaro. Foi uma obra da Companhia Autoestradas, que era dirigida por Luiz Romero Sanson. Ele estudou as estatísticas de São Paulo e viu que teria que se expandir. São Paulo, a cidade que cresce mais rapidamente no mundo. Então fez a autoestrada Washington Luiz para que os paulistanos pudessem chegar nessas duas lindas represas, passando por Santo Amaro primeiro para alcançar a represa Guarapiranga, que já tinha sido feita. A atual Avenida Washington Luiz era chamada no passado de autoestrada e pagava-se pedágio para se ingressar nessa avenida, porque era propriedade particular, né? Era propriedade da Companhia de Autoestradas. Em 1937, a companhia inicia outro ousado projeto, a construção de uma cidade satélite balneária em Interlagos, com o objetivo de urbanizar a região da represa de Guarapiranga. E por isso o Sanson chegou a essa região com a proposta de instituir aqui uma estância balneária. O projeto dele visava a implantação de hotéis. Ele trouxe o autódromo também com essa ideia. Foi planejado um grande hotel de 15 andares para quem chegasse em Congonhas, em vez de ir com a família no hotel para São Paulo, vinha para um lugar de campo. Projetada pelo arquiteto francês Agache, a cidade balneária seguia o modelo das cidades-jardim, com um loteamento de alto padrão que incluía equipamentos de lazer, uma praia com areia trazida de Santos e o autódromo de Interlagos. Nadavam, esqui aquático, lanchas de motor, tudo, barcos à vela. Tinha muitos barcos, nossa, era centenas e centenas de barcos nessa... Somente aqui, perto dessa nossa casa aqui, a gente fala paredão, na realidade é
barragem, né? O clube nasceu a partir de 6 pessoas que eram sócios no São Paulo Yacht Club. Era bem mais simples e era longe da cidade, não tinha nada por perto, o pessoal tinha que ir basicamente a pé. E os velejadores, eles vieram aqui e ficaram o fim de semana inteiro aqui. A represa era bem nova, ela esse ano faz 100 anos que começou a obra, né? Então é o centenário da represa aqui. Tem uma atividade muito intensa de esporte mesmo, de regatas nessa represa. O esporte da vela é toda uma atividade que você vem ao clube, os sócios, amigos, todos os barcos que vocês estão vendo aqui, precisa preparar o barco. E é um esporte muito ligado à natureza, porque o barco, a vela, ele anda com a do vento. Nós não temos motor, não temos nada que faz barulho. Ela continua sendo a praia, apesar de suja, né? Porque a gente vê num domingo de sol, um fim de semana, tá cheio, não tem quase onde ir em São Paulo, né? Então realmente é um recanto que sobrou, é um pequeno paraíso que ficou no meio da cidade hoje, né? Aqui é a Praia da Lola. Esse nome, Praia da Lola, ele surgiu por causa de uma senhora que chama Lola aqui. Ela é dona daquela barraca. Praia da Lola porque só existia eu, assim, barreteira, assim, nesse pedaço só existia eu, né? Então, quando às vezes morria alguém na represa, afogado, essas coisas, então o próprio policiamento, bombeiro, dizia, vem aqui na Praia da Lola que teve o acontecimento. Qualquer coisa é a Praia da Lola, né? Sempre teve gente, teve a dia de você estar trabalhando em 10 numa barraquinha, não dá conta de atender. 10 mil pessoas aqui dentro. Esses locais são os locais que tem mais gente. Então é aqui que nós vamos fazer a prevenção. Até porque se a gente fosse fazer prevenção na represa inteira, não ia ter condições. Procuramos orientar os banhistas quanto aos riscos, os cuidados. É uma área muito gostosa, é uma área que se pode se divertir com criança, com idoso, meia idade. É uma área que não pode ser abandonada, não. É uma área que tem que ser cuidada, né? Sempre teve esse futebol. Desde o meu crescimento aqui, sempre teve. A tradição, se não tiver domingo aqui, não tem o bairro. A opção de lazer nossa é essa, tendo o jogo aqui nos finais de semana. Vem Jardim Ângela, Piraporinha, Jardim Lídia, Jardim Bé, Capão Redondo, Jardim das Rosas, Vila Joaniza, Água Espraiada, Vila da Paz também. Vem com a gente, faz um churrasco aí no sábado, que no domingo eles não podem vir. Ao longo dos anos, o empreendimento da cidade balneária tornou-se um local desvalorizado. Poucas famílias se fixaram na região e, sem a ajuda do governo, a construção do hotel ficou parada nos primeiros andares. Em 1975, é criada a Lei de Proteção aos Mananciais, que passa a regulamentar a ocupação da região de Capela do Socorro. A lei definiu faixas de ocupação dos terrenos e determinou um padrão para se construir nessas faixas. Além disso, dificultou o licenciamento de empreendimentos na área. Porém, como quase não havia fiscalização, isto resultou em um processo de expansão sem controle dos loteamentos ilegais e das favelas na região. Na década de 70, quando são criadas as regiões metropolitanas, começam a surgir necessidades de desenhar políticas metropolitanas para a gestão
dessas áreas. Aquela é uma região que, do ponto de vista hídrico, é produtora de água para o nosso abastecimento, é absolutamente indispensável a sustentação da metrópole e tudo mais. Do ponto de vista urbano, é uma periferia urbana como outra qualquer. Vários problemas relacionados à ocupação, ou seja, a expansão da cidade para dentro das áreas de manancial. Isso acontece bastante com a Guarapiranga, porque ela é conhecida como um manancial chamado manancial urbano, porque é um manancial que está muito próximo da mancha urbana. Então, na década de 80, a região metropolitana ela tem uma grande dinamização da área industrial e isso gera uma grande atração de mão de obra para trabalhar na indústria de São Paulo, que são polos industriais localizados na porção sul da região metropolitana, ao lado dos mananciais. Esse grande contingente populacional que veio para cá, para a região na década de 80, foi se instalar aonde dava. E onde dava era o que estava do lado, as áreas de manancial que estavam desvalorizadas em função da legislação que era restritiva. Aí se instalaram submoradias que hoje lançam esgoto in natura na represa. Como a lei de produção de mananciais ela não permite que as intervenções do Estado, então fica todo mundo na clandestinidade. Então todo mundo sem esgoto, todo mundo sem regularidade, né, de moradia. Aí isso faz com que as favelas elas continuem jogando detritos dentro dos primários e dos secundários, que desemboca no reservatório. Ou seja, uma contradição entre uma ocupação enorme, complicada, e um recurso hídrico que precisava ser preservado e que era afligido, que era atingido por esse tipo de ocupação. Então, na década de 80, tem uma grande mortandade de peixes que dá o alerta de que alguma coisa está errada com a represa. Nesse momento, o governo toma a decisão de fazer um programa de recuperação ambiental. Aquilo era um enorme problema urbano, não era um problema sanitário exclusivamente. Esse programa, ele é um marco. Ele é um marco porque ele é a intervenção mais importante governamental feita na represa depois da construção da própria represa no início do século. O principal componente dele é saneamento ambiental, rede de esgoto e rede de água. Foram urbanizadas 71 favelas que contribuíam diretamente com o reservatório, através do primário. Eles contribuíam com o esgoto doméstico. Em 1960, a região de Capela do Socorro tinha 36.500 habitantes. No ano 2000, a população saltou para quase 685 mil. Atualmente, conta com mais de 800 mil moradores. Existe um processo de ocupação urbana lá que continua sendo grande, a taxas menores de crescimento do que no passado, mas ainda assim relevantes. E minimizou o problema, minimizou. Mas o adensamento ele cresce dia a dia. Você urbaniza uma comunidade de favela hoje e amanhã você tem 2 loteamentos clandestinos na beira do Guarapiranga. Porém, a principal crítica ao programa Guarapiranga é que ele fez as redes, mas ele não terminou o sistema. Porque o sistema de tratamento de esgoto na região metropolitana, por incrível que pareça, é um grande sistema que não está pronto até hoje. Então você tem partes importantes da cidade de São Paulo, como Jardins, como Faria Lima, que ainda jogam esgoto no Rio Pinheiros. Quem dirá as áreas de manancial? Nós imaginamos que até 2020, o ano de 2025, Guarapiranga tem alguma coisa em torno de 1.150.000 pessoas. Se isso fosse uma cidade, seria a 3ª maior cidade do estado de São Paulo. É preciso reorientar o crescimento da cidade para as áreas que já têm infraestrutura. Não dá para continuar expandindo a cidade. Se o governo se preocupasse em ocupar toda essa orla com cultura, com lazer para a população ajudaria a preservar. Existe uma consciência maior das pessoas em termos de preservação do meio ambiente. Sendo assim, eu acho que os nossos mananciais correm o risco, vamos dizer assim, de sobreviver.